Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é Martim, eu vou ser o host do podcast hoje. A gente trouxe 3 pessoas muito especiais aqui para falar da Escola de Música e Cidadania. A gente está aqui com a Monique Agnes, coordenadora pedagógica da Escola de Música e Cidadania, a Paula Costa, supervisora pedagógica do projeto, e a Milena Barbosa, que trabalha como professora de oficina de cidadania em 2 polos do projeto. Gente, como é que vocês estão? Bem, ansiosa, nervosa de estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Então vamos começar com a Monique. Para quem não conhece o projeto, nunca escutou falar de Escola de Música e Cidadania, apresenta o projeto para a gente, Monique. Qual é a proposta dele, quem a gente atende, em quais locais a gente está com o projeto disponível? Maravilha, vamos lá. A Escola de Música e Cidadania é um dos maiores projetos, né, da Agência do Bem. Hoje, 80% da captação de recursos é para esse projeto, né? A gente tem como propósito promover a educação cidadã por meio do ensino de música, né, para crianças e jovens de diferentes territórios, né? Territórios periféricos, favelizados, né, diferentes comunidades. Então, a gente está dentro desse processo, né, de expansão. Hoje, a gente atua com 36 polos de ensino, em parceria com instituições comunitárias, né? Então, a gente tem um formato, né, um modelo de trabalho de implantação do polo, que é através de um edital ou busca ativa no território. Então, a gente busca organizações sérias, né, que desenvolvam um trabalho, tem um papel ali muito de protagonismo, né, de importância dentro da comunidade, que é muito importante, né? Então, é legal sempre a gente dizer isso no início, né? Sempre algumas pessoas perguntam, como é que eu faço para ser um polo da Escola de Música e Cidadania, né? A gente tem todo esse processo também de abertura de um edital, né? Tem a busca ativa e de fortalecer instituições comunitárias que estão dentro do território, né? Então, é legal dizer que a Agência do Bem ela não tem como objetivo ter um prédio, uma instituição, né? Eu acho que o objetivo também do projeto é atuar dentro da comunidade, né? Então, acho que isso é uma parte importante de ser dita, né? E aí, como que funciona? Então, de 7 a 17 anos, né, a gente tem essa proposta, embora em algumas localidades a gente tenha uma procura específica por uma determinada faixa etária, né? A gente trabalha com turmas multisseriadas, né? Isso significa que a gente tem aí diferentes faixas etárias, né, dentro do projeto, né, em turmas mistas, tanto da área musical quanto da área de oficina criativa. Eu acho que, assim, poder fechar uma pequena apresentação da Escola de Música e Cidadania, dizer que é um projeto de educação, né, com foco na transformação social de cada território, né? E aí a gente tem um currículo específico, tem uma série de desdobramentos dentro dessa qualidade de ensino, né, que a gente prevê. Paulinha, agora jogando para você, dentro dessa dinâmica que a Mônica apresentou para a gente, qual é a grade curricular do projeto? Um aluno acabou de se inscrever hoje, o que ele vai vivenciar na próxima semana? Perfeito. Como a Monique trouxe, né, a gente trabalha com 3 disciplinas, né, que é a teoria musical, a prática musical, que pode estar ali envolvendo, né, com instrumentos ou canto coral, que a gente oferece também, e a oficina criativa, né? Então, semanalmente, né, a criança, o responsável, né, quando faz a matrícula dessa criança, ela está ali semanalmente tendo acesso a essas 3 disciplinas, né? Então, pode ser no mesmo dia, porque dependendo dessa parceria que a gente faz com esse polo parceiro que a Monique trouxe, pode ter aulas 2 vezes na semana ou 3, né, já que são as 3 disciplinas, e cada disciplina vai ter ali um tempo de 50 minutos de aula, né? Então, semanalmente, a gente vai juntar ali quase 3 horas de aula, né, na verdade, que essa criança vai ter acesso, né? Então, cada polo, porque é isso, a Monique trouxe que a gente está em 36, né, com 36 polos. Então, dentro do Rio, a gente já está aqui em vários territórios, né? Zona Oeste, Zona Norte, na Baixada Fluminense, na região metropolitana. A gente está em outros estados aqui do Brasil e fora também, porque a gente também já chegou a Portugal, né? Então, a gente tenta sempre levar esse processo, né, das crianças terem acesso a essas 3 aulas semanais. E dentro dessa dinâmica, jogando agora para a Milena, qual que é o papel da Oficina Cidadania e como é que, de alguma forma, vocês juntam todos esses polos dentro de um tema pedagógico único? Olha, que desafio, né? Essa pergunta. Eu acho que o papel da oficina criativa, né, que a gente apelida carinhosamente, que são as aulas de cidadania, é a força matriz do projeto, né? Porque a cidadania
ela é o objetivo desse projeto, né? A música, ela é uma ferramenta para o aluno se entender como cidadão ativo, social, dentro dessa perspectiva da sociedade, né? Então, sempre fala que a música, ela é essa ferramenta usada para a cidadania. Então, esse projeto ele é muito importante porque o aluno consegue entender que o papel dele está para além daquele instrumento ou para além dessas aulas de cidadania. É muito importante ele entender, né, que o papel político, social, econômico, tudo isso perpassa pela cidadania e como que ele pode aplicar isso na sociabilidade dele da vida, né? E os temas de oficina criativa, eles acabam sendo esse motor que vai ajudando e guiando a gente a perpassar por essas matrizes, né, que perpassam a cidadania, que é o social, o político, o econômico. Então, a gente trabalha com vários temas. Esse ano está um tema muito interessante, né, que é um tema muito atual. E acho que eu posso falar mais um pouco também sobre o ano passado, que a gente falou sobre pluralidade cultural no Brasil e na América Latina. E o próprio Enem, acho que mostrou um reflexo da importância de ser a aula de cidadania. Porque o Enem, ano passado, o tema foi a cultura afro-brasileira. Então, a gente estudou isso na oficina criativa, né? Os nossos últimos temas foi falando sobre afro-latinidades, falando sobre representatividade negra. Então, foi muito importante ter o feedback desses alunos que participam do projeto e falar, caramba, tiramos 900, tiramos 800 numa redação, porque eles tiveram essas experiências com as aulas de cidadania, né? Então, e principalmente, né, a cidadania, ela perpassa pela força matriz dos direitos humanos. Então, quando eles entendem que eu tenho direitos, eu tenho deveres, e se acontecer algo, eu posso a quem recorrer e como recorrer também, aonde buscar informações, eu acho que todos os lugares precisavam ter aula de cidadania, né? Eu até falo isso com os meus alunos. Essa semana eu estava falando, caramba, eu queria muito te dar aula de cidadania. Porque, às vezes, eles falam assim, mas oficina criativa, que não sei o quê. Eu falo, gente, isso é tão importante. E aí eu trago, né, a responsabilidade de aplicar a cidadania na própria vida. Quando eles percebem que, tipo, tem uma ausência de um direito de um espaço de lazer onde eu moro. Eu tenho dificuldade de acessar um transporte público para me locomover na minha própria cidade, no meu próprio território. Então, eles perpassam, então eu tenho que ser um cidadão ativo também nesse meio, né? Então, acho que é muito construindo os cidadãos de agora, né? E como que eles podem também perceber nesse processo. Então, acho que a cidadania, ela é a força matriz do projeto, né? E cada vez mais eles compreendem isso, né? Os alunos, o projeto como um todo. E a gente tem feedbacks muito positivos nesse caminho. Pegando um pouco do que a Milena e a Monique trouxeram, acho que é interessante... talvez acho que aprofundar um pouquinho na questão das temáticas que a gente trabalha, né? Acho que você iniciou a pergunta falando sobre isso, né? Porque não são temáticas aleatórias. A gente acordou um belo dia e vamos falar sobre isso. A gente tenta sempre, muito dentro da equipe pedagógica que a gente tem, mas quando a gente faz formações com os professores também, a gente também vai ouvi-los também das demandas que eles têm, né? De temas que são interessantes a gente trabalhar anualmente, né? Então, a gente constrói essa temática, né, e dissolve ela anualmente, né? Então, esse ano a gente está trabalhando com mudanças climáticas e justiça ambiental. Obrigada. Ano passado a gente trabalhou com pluralidade cultural no Brasil e na América Latina. Esse tema ele saiu de uma formação que a gente fez em 2023, né, já caminhando ali para o final de 2023 com os professores. E eles foram trazendo ali, assim, eles fizeram trabalhos, assim, atividades em grupos e foram trazendo ali temas que eram importantes. A gente foi juntando, né, um pouquinho de cada e chegamos nesse tema que a gente trabalhou ano passado. No ano anterior, a gente trabalhou com direitos humanos e a vida em sociedade. Então, todo ano a gente pensa, né, sempre em conjunto nessas temáticas, a gente dissolve, né, no que a gente chama de ciclos temas, né, para poder trabalhar. Como projeto, né, diferente da escola, que é um caminho anual, né, a gente trabalha semestral, né, com os alunos. Então, a gente dissolve em ciclos temas dentro de um semestre e depois esse mesmo tema anual a gente desmembra em outros ciclos temas para o segundo semestre. E aí esses temas, eles obviamente ficam mais voltados ali dentro da oficina criativa, né, porque vai ter o seu tempo ali direcionado, né, para poder trabalhar. E é interessante essas linguagens porque a gente tenta também fugir muito dessa coisa muito tradicional, mecanizada também, né, das aulas, de fato trazer uma ludicidade, né? Então,
Até pela questão do tempo de aula que tem, porque a gente trabalha, né, com 50 minutos de aula, né? Então, assim, passa muito rápido, né? Então, a ideia é que dentro desse tema, né, o professor ele vá trabalhar, né, numa roda de conversa, num vídeo que ele vai mostrar, um desenho que ele vai fazer, porque ele também consegue ser acessível a essa turma mista, porque tem ali, né, uma faixa etária que não é tão próxima, né? Assim, pode acontecer em algumas turmas, mas nem sempre, né? Então, o professor ele precisa ter essa criatividade também para poder trazer temas e que às vezes são temas muito pesados. Eu acho que a Milena, assim, pesados no sentido de que são densos para poder trabalhar. São sensíveis, né? Sim, exatamente, né? Então, de como é que traz isso de uma forma que vai conseguir colocar ali um pouquinho, né, assim, de discutir um pouco ali, né, com a criança, que às vezes ele já tem, né, uma vivência, né, de, enfim, da história mesmo que traz, do que já ouviu na escola, do que já trocou, e ali ele consegue se aprofundar também, né. Mas para além também disso estar movimentado ali na oficina criativa, a gente também possibilita que essas trocas aconteçam nas aulas de música, tanto na teoria musical e na prática musical. Claro que, semanalmente, isso não vai acabar acontecendo, porque tem os conteúdos próprios, né, da teoria e da prática musical, mas a gente tenta também ali dentro, né, mensalmente, trabalhar com aulas interdisciplinares, né, que é um momento desse planejamento, né, desses 3 professores, né, das 3 disciplinas ali, se reunirem, planejarem como que essa temática pode ali perpassar nessas 3 aulas para poder trazer, né, jogar a mesa ali para as crianças poderem aproveitar também, né? Então, é um trabalho denso, né, que a gente tem de muito planejamento, mas é muito bacana, né, quando a gente vê esses resultados. Então, vai ter um pouquinho, né, dessa amostra, né, principalmente ali dentro da oficina criativa, de que realmente a gente consegue ver, né, isso acontecer. Milena, então vamos mergulhar nesses temas? Você consegue trazer pra gente? Porque eu acho que é aí que tá o ponto interessante, assim, né? Pra além da... Expliquei e joguei pra Milena, né? É porque eu acho que tem uma educação pra cidadania que é bem desafiadora aí, né? Sim. Fala um pouco pra gente, de repente, em algum momento de sala de aula que você apresentou um tema que talvez teve alguma resistência ou teve alguma dificuldade de falar sobre, que ficou na sua memória, enfim. Resgata isso pra gente, Milena. Ai, são tantos. Mas eu vou dizer assim, que até o professor chora nesse momento, né? Pode chorar. Foi uma roda... Foi nos 2 polos, né? Que eu estou presente, em 2 polos da Baixada Fluminense, que é Nova Iguaçu. Então, embora a gente tá falando do mesmo território, nós temos vivências muito diferentes, né? Porque a gente fala que é o lado de cá e o lado de lá. Né? Então, Nova Iguaçu, a gente tem essa linha do trem divisória entre as cidades, entre as cidades que integram municípios, né? E é muito, assim, interessante como... estranho também, né? Como os alunos não se veem, assim, como pertencentes, às vezes, desse mesmo território, por conta dessas particularidades que atravessam a Baixada. Então... um tema que mexeu muito comigo foram 2, aí eu vou falar, não vou falar só vou falar 2. O primeiro foi desigualdade socioespacial, que eu fiz uma atividade de fotografia para eles poderem andar pelas ruas deles, né, e fotografar o que eles percebiam de ausência de direitos humanos naquele território, né? Então, eles percebiam nas fotos, né, a gente vê aqueles retratos de lixos em espaços abandonados, né? A gente vê também as próprias cidades não tendo sinalização de trânsito, né? E a gente percebe que no próprio espaço de lazer não tinha lazer, e a gente vai percebendo várias ausências, né? Então isso foi mexendo muito comigo, porque eu falei, caramba, eu também moro aqui. Então, eu até me coloquei nesse lugar, falei, caramba, o que eu também tô fazendo para esse espaço, né? Para esse lugar que eu tô vivendo. Então, foi uma aula que a gente fez a partir dessa fotografia, a gente jogou, assim, as imagens, né? E depois a gente fez uma releitura. Como que a gente poderia modificar esse espaço? Como a gente poderia colocar ele agora com direitos humanos, né? Como a gente poderia modificar ele agora pensando em uma sustentabilidade, em espaços que integram a arborização e que também integra as questões de saneamento básico, né? Que isso é muito presente, né? A gente está falando de uma cidade que tem coletas seletivas em um dia específico da semana. A gente está falando de um lugar que, se o aluno quiser, se a família quiser jogar, sei lá, uma pilha, não tem onde jogar. A gente está falando de um espaço que tem muitas ausências, né? E
E a gente fala sobre como que, às vezes, a Baixada Fluminense é esse território, né, de dormitório mesmo para a grande cidade. Então, foi uma aula especificamente que passou, né, um conflito também de uns trabalhadores da Baixada Fluminense que foram assassinados, né, atingidos, vindo trabalhar no centro da cidade. Acho que as pessoas vão lembrar desse episódio. Então, casou na mesma semana que a gente estava discutindo sobre isso e aconteceu um episódio em que um morador do próprio município da cidade, do bairro que eles moravam, foi encontrado com a bala perdida por conta desse conflito. Então, qual é a segurança que nós temos nesse espaço, nesse lugar, né? E então mexeu muito com a gente, né? Porque basicamente é um vizinho e basicamente é um tema que a gente estava trabalhando e atravessando. Então, a gente ficou pensando, né? Por que acontece esse abandono, né? O que vem? Da onde vem? Por quê? E a gente chega numa questão que são as políticas públicas. Então, a partir do momento que eles entendem que a política não é essa ideia, né? Esse estereótipo que acaba que as mídias foram criando, mas entender que a política, ela é uma defesa do seu direito, um direito do que você precisa, do que você quer transformar na sua sociedade. Isso muda totalmente a perspectiva a partir desse tema que a gente estava trabalhando sobre desigualdade socioespacial. E aí isso mexeu muito com a gente. E aí a gente foi transformando propostas, né? E também era um ano de eleitorado para vereador na cidade. Então foi muito interessante que eles foram pegando os folhetos assim, das pessoas, dos vereadores, e eles foram olhando propostas e foram investigando. Eu falei, nossa, que legal. Esse é o papel, né? A gente investigar, a gente ter o senso crítico, né? Acho que a cidadania traz muito essa responsabilidade para o senso crítico, de eles refletirem, né? Por que eu estou nesse espaço? Por que acontecem essas ausências? É porque é natural? É acidental? O que está perpassando nisso? Então, foi muito interessante. Isso mexeu muito comigo. Eu falei, caramba, é isso. Estou no caminho certo. E aí, eu acho que trabalhar como professor na Escola de Música e Cidadania traz muito isso pra gente, assim, eu posso falar por mim, que traz muito essa gratificação de que, caramba, ser professor vale a pena, sabe? Ser docente vale a pena, porque a gente trabalha diretamente com a transformação, né? Como a Monique comentou, a Paula comentou, que é o objetivo do projeto. E a segunda aula que mexeu muito com a gente foi a questão de beleza e identidade. Porque a gente estava trabalhando ali para o terceiro ciclo, né? Quarto ciclo. E aí a gente trabalhando sobre esse tema e tem uma turma específica que é só meninas. E aí tem meninas e 2 meninos. E aí a gente estava conversando sobre beleza, né? E a gente pensa às vezes que a beleza é muito no universo feminino e que os meninos não são atingidos por isso. E aí quando eu comecei a ouvir relatos de alunos, né, homens, falando que, caramba, professora, o meu cabelo ele é assim porque o meu pai fala para me raspar, mas eu gosto do meu cabelo porque isso eleva a minha autoestima, ou porque isso para mim é um processo de eu me enxergar com a minha identidade. Eu falei, caramba, né? E aí foi uma aula que a gente parou, assim, sentou e a gente conversou sobre o que é beleza, né? O que é autoestima, o que é identidade. E principalmente quando a gente fala sobre cidadania, a gente está falando também sobre pertencimento, né? E às vezes existe muito uma construção da gente negar as nossas raízes, né? Negar também um pouco do lugar que a gente pertence, de negar também um pouco da nossa família mesmo, né? A gente quer modificar tudo isso. E aí na cidadania isso muda a perspectiva, né? De que a aluna falava, caramba, eu realmente saí daqui odiando meu cabelo, mas hoje eu vou... Não, mudou pra mim, sabe? Mudou essa relação de como eu estou me vendo, como eu estou me percebendo. E aí você vê que não é uma coisa só daquela aula, é uma coisa que eles realmente vão levando, né? Eu tenho meu Instagram, tem todos eles, né? E aí vai muito nessa perspectiva, porque eles querem ter alguém para contar e falar sobre a vida nesse processo de transformação mesmo, né? E é uma transformação que é para a vida, né? E aí a gente percebe essa questão. Então, essa questão da beleza mexeu muito comigo, porque é um processo que me atravessou também. Então, eu só tive esse papo só na universidade, quando eu estava cursando História. Então, demorou, sei lá, 19 anos, que alguém chegou para mim e falou assim, nossa, mas por que você tem esse cabelo alisado? Eu falei, não sei.
porque é bonito, é o normal. E aí, não. Aí foram me apresentando outras perspectivas também, Sim. né? E aí, quando a gente fala sobre América Latina também, que é outra coisa que me atravessou também, né? Muitas coisas me atravessam. Mas porque a América Latina, a gente não se vê como cidadãos da América Latina, né? E aí, o tema de oficina da Escola de Música e Cidadania como um todo, né? Foi pluralidade cultural no Brasil e na América Latina. Então, a gente tinha que trazer a América Latina também, pensando na beleza, também pensando na identidade, tinha que perpassar, né? Ser transversal a esse território também. E entender que a Baixada Fluminense também faz parte da América Latina, Sim, né? sim. E aí foi muito interessante uma aula que eu pedi para eles, então, desenharem os imaginários que eles tinham de pessoas da Argentina e pessoas que era, sei lá, da Venezuela, do Peru, do México. E aí eu ficava assim, eu falava, meu Deus, eu ri alguns desenhos, assim, no sentido que, caramba, olha como é o nosso imaginário, ele é construído socialmente por um estereótipo muito racista, às vezes, né? Ou muito eurocêntrico. Porque quando eles desenharam a Argentina, eles desenharam pessoas brancas, de olhos azuis. E quando desenharam a Venezuela, eles já desenharam pessoas, né, mais negras. E aí, quando eu vou mostrar pessoas da Argentina negras, pessoas da Venezuela também negras, e pessoas também, eles falam, ué, existe isso lá? Sim, é assim. Eu falei, existe pessoa, a afro-latinidade, né? Aí existe em todo o espaço, né? E quando a gente vai falar também sobre essas cidades da América Latina, né, esses países, também trazer esse território indígena também, né? Sim. E aí a gente também perpassa e faz um senso, assim, de pertencimento e identidade. O que eu me pareço mais, assim, olhando alguns fenótipos, né, de alguns países da América Latina. Então, um aluno, ele começou a se ver um pouco como venezuelano. Aí eu falava, puxa, né, tem um pouco ali a característica do olhinho puxado e tal. E aí, eles começaram a investigar, então, qual é a ancestralidade da família deles? Para onde eu sou, para além do que me falaram que eu nasci aqui, né? Então, isso mexeu muito comigo também, que eu falei assim, caramba, eu também preciso me investigar também, né? Porque às vezes a gente tem esse imaginário, né, de que nós somos pessoas negras, então a nossa ancestralidade só vem da diáspora africana, né? E não, né? Também tem um sangue latino correndo também entre a gente, né? Então, a afro-latinidade foi um tema muito importante, assim, que a equipe pedagógica chegou, e que eles foram investigando isso. Tá, então eu tenho parentes na Paraíba, tenho parentes, né, também na Argentina. O meu avô é isso. E aí eu falei, gente, tá vendo que o senso eurocêntrico, ele foi saindo da nossa mente, do nosso imaginário? Então, foram aulas que mexeram muito comigo nesse sentido, que eles conseguiram construir um pouco da sua própria identidade, né? Lembrando que a identidade é um processo contínuo, né? Eles vão se ver, se identificar com algumas coisas, mas quando eu entendo de onde eu vim e qual é o meu pertencimento nesse lugar, algumas coisas vão ficando mais esclarecidas e eles vão entendendo, né? Isso é muito Miriana, bom. eu queria pegar esse gancho que você falou da pessoa não se sentir pertencente ao território em que ela habita, né? E aí, em alguns territórios específicos, né? E aí eu queria entender como é que vocês veem a dinâmica da saída pedagógica, explicar também o que é a saída pedagógica dentro dessa dinâmica de estimular, não, você pertence sim a esse território, você tem acesso a isso. Fala um pouco disso pra gente, Monique, Paulinha. Começa aí, A gente complemento. A gente faz uma dupla aí sobre essa estrutura, né? Eu e Paula, a gente faz essa estruturação, né, da proposta da saída pedagógica. A gente hoje tem duas modalidades de saída pedagógica, né? Uma é o concerto didático e outra é essa saída pedagógica para o território, para o fortalecimento do território, que vai muito de encontro ao que a Milena trouxe, né? Então, como que eu me reconheço dentro do meu território, qual a potencialidade do meu território, quais ações estão sendo feitas dentro do território que eu sequer conheço e estão dialogando aí, por exemplo, com direitos humanos, com o tema pedagógico anual, né? Então, é sempre um movimento muito interessante. A gente tem uma preparação que ela vai desde o desenho da saída pedagógica, que é a articulação com os professores, né? Então, todo esse processo de estruturação também, do que vai ser proposto, né? Então, não é uma escolha aleatória, ela tem que dialogar com o contexto da sala de aula.
A gente tem todo o processo de vivência da saída e o pós. E aí, para falar um pouquinho desses processos, Paulinha participa ativamente dessa construção junto com os professores, Vai, Paulinha. né? Para falar um pouco dessa estrutura, até do documento, né? Desse processo. Sempre intenso, mas muito bom, né? Acho que a gente começou, Monique, me corrija se eu estiver errada, mas a gente começou com esse processo das saídas 2022, né? Quando a gente iniciou. Porque não são todos os polos, né, que acabam entrando, porque a gente tem ali a questão das leis de incentivo. E é sempre esse formato, né, de fazer a saída pedagógica dentro do território, né, que o polo está, ou, caso não seja possível, pelo menos o município vizinho, né? Porque a gente entende também que, com o passar dos anos, né, a gente vai tentando sempre ir a um novo espaço cultural, né, para as crianças poderem ter acesso, mas às vezes aquele município ele pode ter uma limitação, né, de espaços culturais, né? Então a gente abre também para o município vizinho para fazer essas trocas também, porque a gente também acha que é importante. E é muito nesse sentido realmente de valorização. Eu lembro que quando a gente iniciou a proposta das saídas, vinha muito a dúvida de por que a gente não leva as crianças para o Rio, para poder ir para os museus, né, do município do Rio, ver as atividades que tem de lá. E eu lembro que na época eu até falei assim, por que não? Né? Mas não, a proposta realmente traz essa valorização. E a gente começou uma busca, né, assim, em conjunto, né, com os professores, de investigar realmente o que aquele município tem de espaço cultural para poder valorizar. Assim, uma casa de cultura, um teatro, mesmo que seja pequeno, talvez uma outra organização social que faça alguma outra atividade, né, que dá para poder receber as crianças. E a gente foi construindo isso, né, e a gente faz anualmente, né. E aí, com os professores, a gente tem esse pré-produção, né, digamos assim, onde a gente solicita sempre, né, a indicação de 2 a 3 espaços culturais, porque é interessante que o professor também, que está ali naquele polo, ele também possa investigar também para poder entender o que tem ali. Claro que se existe uma limitação, ele vai trazer para a gente vai, olha, talvez tenha esse lugar, a gente está ali em conjunto para poder trocar. E eles trazem, né, essas propostas de, olha, Paula, tem, sei lá, X lugar que vai ter essa programação, a gente tem um período que a gente precisa, né, realizar, a gente faz o contato, né, com esse espaço para poder fazer o agendamento, sinaliza, obviamente, né, ali para o polo a data que vai acontecer, porque existe um outro movimento, né, de ter autorização das famílias, porque é um dia de aula, né, principalmente da oficina criativa, que a gente prioriza para que aconteça nesse dia. O professor de oficina criativa, ele precisa estar presente, ele constrói um planejamento ali também, né, ciente da programação, e eu falo que a gente faz uma programação plano A e plano B, né, então, até porque as coisas podem mudar também, né, então, às vezes tem uma casa de cultura que tem uma exposição, tem uma pessoa que vai fazer mediação, chega no dia, alguma coisa aconteceu, essa mediadora não estava lá, o que a gente vai fazer? Precisa de um plano B, então esse professor, ele também estrutura mais básico que seja, do que ele possa fazer ali caso alguma coisa dê errado. Acho que Monique pode trazer um exemplo de que a gente já passou por isso, né? Traz pra gente. Você estava nessa saída, acho que você pode falar. A gente se dividiu, acho que nesse dia, acho que Paulinha não podia, a equipe não podia. Eu falei, não, eu vou, vamos cobrir e tudo mais. E aí, isso também é legal de compartilhar, que assim, o quanto a gente vai aprimorando ao longo do tempo os processos, né? Eu lembro que quando a gente desenhou a primeira ideia, assim, da saída pedagógica, falando rapidamente, a gente vai visitar casas de cultura, parece um processo muito simples, mas não é, né? Não. Quando a gente faz uma estruturação pedagógica dessa ida, tem uma série de fatores externos que podem vir a acontecer e que a gente não está ali contando na programação, né? Então, o primeiro ano que a gente teve de vivência, né, Paulinha? Foi o primeiro ano, né? 2022. A gente foi para um espaço, enfim, um espaço X, né, vamos falar assim. E aí, a gente, dentro da programação, tinha 40 minutos, era uma vivência. Então, imagina, a gente tinha um grupo de 46, né? Isso. 46, 42 crianças e jovens, muitos pré-adolescentes. Tinha alguns responsáveis, né, que foram, né, também, alguns pais de crianças, porque a gente, quando sobra, a gente disponibiliza um ônibus, né, de 46 lugares. Só que é isso, às vezes as crianças não vão, o pai não autorizou, a mãe não autorizou, né, então sobra vaga, né, então a gente convida, né, alguns responsáveis que são mais ativos ali no projeto também, até para poder dar um suporte, porque é sair com 40 crianças, né, assim, uma coisa são 40 crianças dentro de um polo,
que ele já conhece ali a estrutura, né? Outra coisa é a gente sair, né, para um outro espaço com 40 crianças. Então, assim, a gente precisa de mais adultos ali com a gente para poder dar esse suporte. Continua. Não, isso é legal também de sinalizar, né? Então, a gente tem aí mais ou menos 1 a 2 responsáveis para cada grupo de 10 crianças ali. Então, geralmente a gente tem uma adesão interessante dos pais, assim, em média 6 pais. Às vezes não conseguem ir no ônibus por não ter vaga, mas vão com carro atrás. Então, é bem legal que tem um movimento também de mobilização, né, comunitária. E sempre rola um piquenique, então muito mobilizado, né? Pelas famílias também, o que é legal. E aí a gente chega nesse espaço que era novidade e era curioso que, assim, as crianças moravam muito próximo a esse espaço cultural e muitos nunca tinham ido. Então isso também é muito legal, assim, esse primeiro impacto. E aí você percebe, né, o protagonismo do projeto social, né? Assim, existe alguma surpresa de que aquele espaço existia ou eles realmente nunca se sentiram convidados a estar ali? Eu acho que parte dos dois. A primeira do encantamento também da surpresa e da agitação natural desse processo do novo, de estar vendo e de entender. Às vezes, para eles, é só aquele processo de passar em frente. Isso. Só passei em frente, mas nunca tive a oportunidade de entrar para ver o que é. E aí a gente se deparou com uma situação onde o guiamento, que tinha uma durabilidade dentro da programação de 40 minutos, o mediador não foi, e aí a gente ficou sem uma atividade ali, e a pessoa principal responsável pela curadoria faria um itinerante, faria uma passada dentro do museu com as crianças, né, que também teria uma duração de 30 minutos, né? Mais ou menos isso. E aí a gente falou, caramba, o que a gente faz, né? As crianças animadas, agitadas, efervescente. querendo entrar. E aí foi muito legal que a gente, assim, se olhou e fez quase um trabalho de grupo, né? Conversamos com a professora de oficina criativa que estava à frente, né? A gente tinha um pai, né, que era um familiar que tinha todo um envolvimento com a história da cidade e com as construções também, que sabia, era uma pessoa que tinha história viva, né? E aí a gente começou a organizar uma contação de histórias em roda. Claro que a gente pensou em várias atividades, porque a contação de história não ia durar 40 minutos. Você ia falar, nossa, que chato, quero lá ver. Então a gente fez algumas pequenas atividades. Então, enquanto ele estava fazendo a contação da história, o que significava ali, a gente já estava aqui preparando alguma outra atividade, algum jogo. Vamos então adiantar o piquenique. Uma série de ações a gente foi organizando para que as crianças não percebessem também que estava com o tempo ali. Com um atraso, ociosas. E quando a gente chega nesse espaço, né, que é um espaço de museu, é muito interessante o primeiro impacto, né? Então a gente traz algumas orientações, mas o quanto também alguns espaços não são pensados para o público estar ali dentro, para o público do território estar ali dentro, né? Então, assim, uma série de exigências também, né? Então, a gente precisou ali também fazer uma mediação de, olha, a primeira vez que as crianças estão vindo, como é que a gente também pode organizar um espaço interessante, quais são as normas e as regras. Então, a gente teve ali um bate-papo interessante, mas o primeiro impacto era um sentimento de não pertencimento. Depois, eu percebi muitas crianças criando uma familiaridade, e no final, assim, já estavam super à vontade, interagindo com tudo. Então foi bem legal, assim. E tu sente que essa construção do pertencimento é algo de longo prazo, assim? Como é que tu vê essa questão, Helena? Não é numa aula que isso vai mudar, né? Não, mas também, sim, não também, porque acho que existe essa magia também do processo de conhecer um território, que aí eu vou falar também das saídas pedagógicas, né? Que é esse momento concreto de, estamos falando sobre isso, então vamos visitar, vamos conhecer. E aí é esse lugar que eles falam, caramba, então sou desse território, esse lugar também é meu, né? Lá no Polo a gente conheceu um parque histórico de Nova Iguaçu, né? Que na verdade a Vila Iguaçu, Nova Iguaçu começava lá. Começou lá, né? Os primeiros centros, estabelecimentos. Então, muitas crianças que moravam do outro lado falavam, nossa, Nova Iguaçu começou aqui. Eu falava, sim, começou aqui, né? Então, assim, eles não conheciam isso, né? Não tinha essa noção onde a história de Nova Iguaçu realmente começa, como que ela começa, como que isso se perpassa. Então, esse lugar, esse centro histórico, né, que também ele é céu aberto, que também para as outras logísticas também, que a gente tem que também conversar, né, dialogar, mas que foi muito importante eles verem esse espaço, né, e principalmente
como que isso atravessa a nossa própria história como sociedade, né? Então, eu estava falando de um espaço que ele foi construído no século XVIII, e eles passavam todos os dias lá. Todo dia ali, né? Ali em frente. Todos os dias eles passavam ali em frente. Alguns alunos, né? Não todos. E aí eles falavam, caramba, nunca entrei aqui. E eles chamavam aquele lugar de casa abandonada. E aí, depois que a gente vai pra saída pedagógica e fala, isso não é uma casa abandonada. Vamos ressignificar E isso. vamos ressignificar. Isso aqui é um centro histórico, né? Que tá fazendo parte agora do movimento de construção da cidade. Aí também muda esse olhar de como ele tá percebendo aquele espaço que é uma casa abandonada. Não é uma casa abandonada. Ali teve pessoas que viveram, construíram a história, que fizeram parte da nossa cidade, que começou a nossa cidade, que tinham pessoas com tecnologias avançadas, né? Então, como que eles conseguiram estar aqui, construir tantas coisas para o início da nossa cidade e como que isso se deu, né? E como que isso constrói eu também, né? Constrói o meu eu, Sim. o outro e o nós, né? E aí isso muda um pouco a perspectiva, né? E depois disso alguns alunos falam, nossa, eu vou voltar aqui com meu pai, eu vou voltar aqui com a minha mãe, eu vou Muito voltar aqui com legal. meu avô, vou voltar aqui de novo para olhar com mais tempo, né? Porque a saída pedagógica também tem um tempinho, a gente tem um tempo de 1 hora, né, também. E se o pai falar, mas aquela casa abandonada, aí a criança vai falar, Já não corrige, é uma Já casa. corrige, não é uma casa abandonada, isso faz parte do centro histórico da nossa cidade, e ali perpassou e tal. Então, eles conseguem trazer isso, né? Na própria fala deles mesmo, você vê que muda esse senso de pertencimento. Eles começam a ter propriedade Propriedade, daquilo, né? é. Daquele espaço, daquele território, do que eles vão falar também, porque eles estão adquirindo conhecimento Sim. e novas vivências ali. Assim, eu sou muito fã eu da sou saída muito pedagógica, então assim... E uma coisa que a Paula falou, né? É a valorização. Uhum. Porque às vezes a gente só pensa que tem história ou que tem espaços de lazer no centro da cidade. Que a nossa cidade, o nosso município, ele não tem. Então, quando eles mudam essa visão, e é interessante às vezes os pais irem nessas saídas pedagógicas para eles também escutarem o que está sendo passado, né? Que às vezes a maioria dos espaços tem um mediador que vai dialogar com Sim, isso. sim. Então, isso também muda a visão deles, de como eles também estão construindo e educando e criando os filhos deles, né? Porque a educação também é os pais que fazem, né? Faz a Sim. parte da família, a família que é responsável por isso. A gente só tá ali aprimorando, Sim, né? sim. Tecendo, construindo, fazendo parte, né? Então, também trazer os responsáveis para essa responsabilidade também, né? De como eles também podem ser pessoas que promovem debates e que pensam, né, a qualidade e o direito do próprio espaço deles. Então, a saída pedagógica, ela tem esse papel muito importante, né? Que eles conseguem ver, visualizar e mudar também a perspectiva. Isso é muito interessante. Eu também amo. Isso é bacana porque é interessante porque também não é um movimento contrário. Não quer dizer que a gente não está querendo que eles tenham acesso, né, aos outros espaços fora do município deles. Não é isso, né? Mas que eu acho que antes de também olhar para fora, né, é poder valorizar aqui dentro, né? Então, assim, eu reconheço da onde eu sou, né, de onde eu pertenço, né, o que tem aqui dentro também. E aí, também, com isso, eu posso também, né, tá valorizando outros espaços, né? Então, acho que são os dois movimentos que a gente tenta possibilitar, né, dentro da saída pedagógica, no que a gente traz. E eu acho que é um movimento, assim, deu para perceber aqui nas nossas falas que é um movimento, assim, coletivo, né? Assim, todo mundo abraça, assim, o polo abraça, né? Então, assim, o assistente de polo que está ali na ponta, né, abraça muito esse momento, porque que sabe, assim, o quanto é bacana para as crianças terem acesso, né, a esses espaços, né? As famílias também, né? Então, assim, a gente leva, né, assim, a data vai ser essa, a gente precisa dessa organização. Mas assim, as famílias já estão, vamos fazer um piquenique, você leva isso, outra mãe leva aquilo, vamos fazer alguma coisa no final. Então, isso é muito bacana de ver, né? Então, é um movimento que eu gosto muito e que esse ano a gente tem. De novo, o segundo semestre, a gente tem saída pedagógica. Eu me recordei aqui, Martim, rapidinho, que em 2022 a gente teve uma saída pedagógica, Paulinha, de Niterói para o Caminho Niemeyer. Foi. Né? E que muitas crianças, a gente tem a parte do teatro, né? Que enfim, a gente estava caminhando,
viram, perguntaram, a gente comentou, não, teatro e tal. Muitas crianças, caramba, queremos voltar para o teatro total. e tudo. Né, perguntamos quem já tinha ido, né? Boa parte das crianças nunca tinham ido a esse teatro em específico, né? E aí, enfim, algo muito feliz é que a gente conseguiu, né? Que o concerto agora que vai ocorrer em maio, dia 11 e dia 18, né, de maio. Na verdade, dia 11 só dia que vai 11 ser lá. que vai ser lá, né? Isso, Dia 18 é no Teatro dos Grandes Atores. Anota na Às agenda, 11 horas. gente. É uma lindeza, anotem, não deixem de ir. E aí, o que foi muito legal é que agora a gente vai conseguir levar a orquestra para fazer um concerto lá, né? Então, a Orquestra Jovem da Guanabara vai se apresentar nesse espaço do teatro. Então, imagina, o grupo de alunos que estavam lá em 2022, que participaram de uma saída pedagógica, agora retornam a esse mesmo espaço, mas dentro do teatro e também promovendo esse outro espaço, né? Então, acho que vai ser uma experiência bem legal, uma Sendo dupla legal. emoção, né? Excelente lembrança. E a taxa de retenção também, né, aproveitando esse gancho, dos alunos da Escola de Música e Cidadania é muito grande, né? A gente tem a questão da rematrícula, né, que eles podem se rematricular, mas eu acredito que quase 80% são alunos que vêm, né, vão passando, né, então que tem uma história já construída na Escola de Música e Cidadania. Então, isso é muito importante também, porque a gente vê que é uma construção também ao longo do tempo, né, é ao longo do processo. A gente tem até um aluno muito específico, né, que ele chegava todo tímido, não falava nada e tudo mais. E hoje não, já fala, já conversa, já está bem mais aberta, né? Então, isso também é um processo de... A própria mãe também fala, né? Como que as aulas do projeto, como também a oficina criativa, né? Sim. Que a gente fica, pelo menos eu fico provocando muito, né? Falo. Tem aulas que eu falo, vocês não vão falar, então vamos ficar em silêncio. Vamos cultivar a terapia do silêncio. Aí, não, aí 2 minutos, ninguém aguenta e a gente começa a falar. E aí eles vão começando a falar, né? Até também tirar essa questão do que é certo, do que é errado, né? Que muitas vezes isso mexe com a autoestima das crianças, né? Das adolescentes, de ter medo da fala, ter medo desse espaço de discordância também. E aí eu fico muito feliz que na oficina criativa, na aula de música, é um processo que é muito aberto, né? Eu percebo pelas professoras de música também, que esse espaço de fala e de troca, né? Percebo às vezes um aluno falando, posso tocar essa música? Posso conversar isso? Acho que seria melhor tal pauta. Aí a professora vai lá, não, então vamos mudar. E eu acho isso muito interessante, que mostra uma troca coletiva, essa participação mesmo. Então, isso é muito interessante pela própria troca de retenção e pela própria troca do aluno, que a gente percebe esse processo ao longo do tempo também, né? Milena, então vamos para a sala de aula agora. A gente vai passar algumas fotos que a Milena trouxe pra gente. Vai aparecer aqui na tela. E aí tu vai descrevendo um pouco pra gente essas atividades. Tá. Chora não, Milena. Essa atividade do Polo de Nova Iguaçu, né? Oficina Criativa. A gente estava falando sobre a América Latina nessa atividade especificamente. E acredito que é uma atividade que nós estávamos falando sobre a questão da desigualdade socioespacial mesmo, né? A gente começa a perceber, né, que quando eu pergunto como eles querem também ser esse espaço que eles moram, eles colocam prédios, eles colocam uma piscina imensa, é esse imaginário mesmo da criança, né? Eu vou lá intervindo, gente, mas tá faltando uma arvorezinha aqui nessa casa, nesse lugar não. Ao longo do processo, quais são as consequências que a gente pode viver, né, numa área totalmente, assim, cinza, né? Sim. E aí eles vão falar assim, não, então a gente consegue mudar. Essa aula foi a aula de representatividade negra, né? Que aí a gente começa a trazer isso para os próprios representatividade da nossa mídia, né? Então aí eu trouxe pessoas também do Brasil e da América Latina. Essa pessoa aqui é uma artista, né? Gente, incrível. Eu ia desenhar uma cabecinha e uns palitinhos, entendeu? Incrível. Olha, eu sou suspeita pra falar. Essa aí foi uma das primeiras aulas, né? Como as meninas falaram, o projeto cada vez mais ele tá se expandindo. Então, o Polo de Nova Iguaçu Jardim Palmares, ele iniciou no ano passado, né? Então, a gente teve uma atividade também de autorretrato, né? Como eles estão se reconhecendo, né? Como eles se percebem. Gente, e aí é incrível. muito interessante a gente ver, né? Que o aluno, eles desenha com a cor laranja, né? Esse espaço de divertidamento, né? Que ele vê
um mundo mais fantástico. A outra também, né, a Andresa, ela desenhou ali ela mais com cabelo longo, apesar de ela ter um cabelo curto. Curtinho. Então, isso na aula de beleza a gente volta também, né? Falando, Isso é muito olha, legal. como que vocês se imaginam e como vocês realmente são, né? E aí, essa aula também, a gente falou sobre heróis e heroínas, né? A gente construiu um livreto e depois a gente foi falando sobre quem sou eu. A gente falava uma contação de história. Eu sou uma pessoa que fez parte do movimento de direitos civis lá na década de 60. Aí eles... sei quem é. É Lélia Gonzalez. Então eu falava, caramba, que bom. Então vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. Né? Que aí a gente passa para perguntas e respostas, né? Então, sem falar de fato quem foi, mas qual era a participação dessa pessoa, né? E aí eles foram mais artistas ainda, que eu tenho esses quadros, eu tenho essa pintura deles na minha casa. Emoldurou, né? Eu moldurei, eu tenho que tirar uma foto e mandar pra vocês. Eu levei pra minha casa, eu falei, é meu, tá bom, é meu acervo. Aí eles, tá bom, já construí outro. E aí eles fizeram algumas, essa daí, né, Victoria Santa Cruz, se eu não me engano o nome, mas ela é do Peru. E fez parte desse movimento de direitos civis na sociedade do Peru, né? E essa política para afirmações afirmativas negras. Então, foi muito interessante eles verem, né? Através da linguagem também da poesia, da escrita, né? Que ela era uma musicista, poetisa. Então, eles reconstruíram, né? Fizeram um desenho também dela. E foi muito bonito como eles fizeram esse painel, né? Ficou muito interessante mesmo, como eles respeitaram cada característica da Victoria e depois como também eles escutaram esse poema dela. E dentro de uma dinâmica colaborativa ali. Colaborativa, totalmente, né? É um painel para um grupo de 4, 5. E a gente também perpassa isso com jogos também, né? A gente tem um ciclo-tema, né? A gente tem um tema. E aí, dentro desse tema, a gente tem 3 aulas que perpassam. E a gente pode fazer na última, né? Deve fazer na última aula interdisciplinar. Que aí, essas aulas é a construção desse ciclo, né? Que começa com um jogo de memória. Depois a gente passa para um painel. E depois a gente passa para aula interdisciplinar falando sobre música. Então, a gente passa por várias linguagens mesmo, né? Então, aí, eles foram errando, acertando e conhecendo personalidades que perpassam a América Latina, né? E aí, eu trouxe uma questão também da representatividade feminina, né? De mulheres que estão dentro da América Latina, né? E aí, eles eram mulheres que lutaram por direitos nesses territórios. Então, também traz essa questão de pertencimento, de identidade. Caramba, são pessoas parecidas com a nossa mãe, com a nossa avó, parecidas com a gente, né? Então, aí eles vão construindo isso também. Tem mais? Tem mais foto aí? Ou já passamos por todas? Tá bom. Essa é uma construção da outra, se quiser passar, né? Que é o nosso espaço. E aí, o nosso espaço ele é colaborativo, né? Com essas parcerias locais que tem, né? Então, os alunos, eles começam nessas aulas e aí a gente também constrói esses espaços, né? Até uma aula a gente fez, isso é muito interessante também da escola de música, né? Porque essa parceria é local, então teve aquela aula do livreto especificamente, a gente construiu isso junto com a biblioteca local dessa parceria, né? Então foi um próprio convite, falou, vocês podem vir fazer aula aqui hoje na nossa biblioteca, com os nossos alunos da biblioteca, com os alunos de vocês. E aí foi esse espaço muito colaborativo mesmo, né? De que não é uma coisinha fechada, né? Tá? Sim. Todas as pessoas, elas fazem parte, né? Os pais, às vezes, querem participar também. Aí é interessante a saída pedagógica. Mas é muito construtivo, né? Muito colaborativo. Acho que a principal ferramenta também é a coletividade, né? Nenhuma atividade que a gente constrói não é pensada no coletivo. Todas elas são. Se não existe coletivo, a gente então não faz atividade, sabe? Porque não existe isso sem ser coletivo. E aí, isso mexe com a cidadania, né? Porque quando você vai para a sociedade, você entende que você é uma pessoa que também vive no meio coletivo. E acho que a música também, como uma ferramenta, também ajuda muito eles nesse senso, né? Então, quando eles vão lá para a orquestra, eles já estão entendendo aqui meu espaço, que aqui estão
posso ajudar, posso colaborar. Então é isso. Sou Gente, suspeita. estamos chegando aqui no final desse podcast maravilhoso. Queria agradecer vocês. Como é que faz, Monique, para se matricular numa escola de música e cidadania? Rapidinho aqui pra gente fazer esse encerramento. Uma mãe que viu esse podcast maravilhoso e adorou, como é que ela faz? Bom, vamos lá. Procura o nosso Instagram, né? O Instagram da Agência do Bem. Clica na bio. A gente tem lá um formulário, né, de pré-inscrição de interesse. Você vai buscar qual a região que você tem interesse. Lá tem todas as regiões que nós atuamos, né? Nos 36 polos de ensino. Faz essa pré-inscrição e alguém vai entrar em contato com você. Nesse caso, nosso assistente de polo. Gente, é 100% gratuito, não perde essa chance. Se inscreve que o projeto é maravilhoso. Obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui. Tchau, gente. Tchau, Tchau.